As luzes piscavam freneticamente, refletindo uma realidade distorcida em cada gota de suor que deslizava pela minha pele. O barulho da música eletrônica invadia meus ouvidos, mas minha mente estava distante, presa em um labirinto de pensamentos que não pareciam ter saída. Eu estava em uma festa, mas ali, entre risos alheios e danças contagiantes, me sentia cristalizada. O meu celular vibrou de forma insistente. Olhei para a tela. Uma mensagem de Lucas. Precisamos conversar. O estômago revirou. Uma onda de frio percorreu minha espinha. Aquelas palavras soavam como um pesadelo à espreita. Num impulso, levantei e mergulhei em meio à multidão. Aquela festa se transformou num quadro surreal. Os rostos conhecidos agora pareciam estranhamente distantes, como se estivesse observando tudo a partir de um vidro embaçado. A música agora batia forte, quase como um coração desesperado. Ouvi risadas e gritos, mas tudo isso se tornou um zumbido. A luz que antes parecia charmosa, agora se. Clara, eu não aguento mais, ele disse a voz trêmula. O cheiro de refrigerante e bebida se misturava ao ar pesado da conversa. Acho que é hora de seguirmos caminhos diferentes. Meu coração disparou. A dor e o choque se entrelaçaram em um nó insuportável. Mas meu rosto permaneceu impassível. Respirei fundo, tentando buscar algo para dizer. As palavras que não vieram nunca foram tão evidentes. E que eu poderia dizer além de por quê? Era isso que eu realmente queria saber. Os olhares que nos cercavam eram cortantes. Amigos, conhecidos, até estranhos se voltaram para nós como se fôssemos o show principal. Murmúrios e comentários abafavam a música, transformando aquele espaço em um tribunal de vozes acusadoras. Olhei para cada rosto na multidão, sentindo seus olhos me julgarem. Em vez de me perder na vergonha, percebi que era eu quem tinha o controle. Está fazendo isso aqui, agora? A pergunta saiu firme, embora meu interior estivesse em chamas. Na frente de todos. Lucas não tinha resposta. Ele apenas olhou para o chão, e naquele silêncio eu percebia que não era apenas sobre nós dois. O que sentia era algo maior. A pressão aumentava, mas eu não me deixei intimidar. Levantei a cabeça e olhei ao meu redor e vi sorrisos de compaixão, mas também de curiosidade, e um leve sabor amargo de alívio misturado. Se você quer isso, então é assim que vai ser. Falei. Cada palavra se desprendia de minha boca como uma espinha que saía junto com um pedaço de mim. Mas não vou me deixar reduzir a este espetáculo. E foi exatamente assim que me afastei. Meus pés pareciam colados ao chão, mas eu continuei caminhando. Cada passo que dava em direção à saída fazia ecoar um sentimento novo, liberdade. Assim que deixei aquele lugar, foi como se uma corrente se quebrasse. O ar fresco da noite me envolveu, e eu o respirei profundamente. Olhei para o horizonte, onde as luzes da cidade piscavam com uma força de promessa. Mas logo, a realidade se sobrepôs. O que havia ali que valia a pena ouvir? Não queria mais me afogar em palavras que já me sufocavam. De repente, uma ideia. Minha avó tinha uma casa aqui, e com ela segredos e memórias guardadas em forma de diário. Fui como uma sombra interessada, sentindo que aquele seria meu próximo passo. E enquanto me afastava do caos da festa, não sabia que em breve descobriria revelações que mudariam minha vida para sempre. As páginas amareladas me aguardavam, prometendo um vislumbre no que era meu passado e o que poderia ser meu futuro. Uma expectativa crescia dentro de mim. O destino já estava traçado, mas qual seria o preço? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você... A festa tinha ficado para trás, mas as luzes ainda queimavam em minha mente.
Cada clique do meu salto no chão de paralelepípedo parecia ecoar como um alerta, e eu estava longe de casa, perdida em um labirinto de pensamentos e angústias. Meu nome é Clara, tenho 31 anos e até aquele momento a vida tinha sido uma sequência de rotinas confortáveis. Eu sempre fui a filha que se destacou na escola, a amiga que dava apoio nas horas difíceis. A profissional que se dedicava em cada projeto. Como designer gráfica, passava meus dias em frente a uma tela, sempre em busca de novas inspirações. Os prazos me cercavam, e eu me sentia útil quando transformava ideias em imagens. A minha vida parecia organizada, mas lá no fundo havia uma inquietação que eu mal reconhecia. Desde que mudei para São Paulo, há cerca de 5 anos, minha vida era marcada pelos contrastes. Na correria do dia a dia, percebi que a conexão humana se perdia. Eu tinha amigos, claro, mas aqueles encontros regados a café, meus relacionamentos mais profundos, especialmente com Lucas, começaram a se desgastar. Naquele instante, depois do choque na festa, eu senti um aperto no peito. O que era para ser um momento de celebração tornou-se um campo de batalha emocional. Olhei em volta. As ruas estavam um pouco mais vazias ao sair da festa. A cidade estava coberta por uma bruma de incertezas e o vento gelado me envolveu como um abraço. Eu hesitava. As luzes da cidade pareciam zombar de mim. O que fazer agora? A sensação de perda estava pesando em meus ombros. Enquanto caminhava, pensamentos confusos borbulhavam em minha mente como um caldeirão prestes a transbordar. E se Lucas estivesse certo? E se seguíssemos caminhos diferentes por um motivo que eu não conseguia entender? O celular vibrou mais uma vez. Lucas havia enviado outra mensagem. Estou aqui. Pode vir. Podemos conversar melhor. Aquelas palavras queimaram na tela, inchando um nó na minha garganta. O impulso de raiva e tristeza me emocionou. O que ele queria agora? Eu me perguntei se era a versão dele do "vamos ser amigos". A verdade é que não fazia ideia do que desejava. Tudo o que eu queria era me afastar daquela confusão. Continuei andando, plena de solidão, até chegar à porta da casa da minha avó. As luzes estavam acesas. Uma sensação de calma envolveu o meu ser. Ao abrir a porta, o cheiro do café fresco invadiu minhas narinas. Um lembrete do que sempre foi meu lar. A casa era antiga, com móveis de madeira escura e tapetes que pareciam ter histórias. Na sala, a mesa estava repleta de livros, diários e fotos. Sentei-me no velho sofá e imediatamente passei a mão pelos registros acumulados em prateleiras. Foi então que percebi. Havia algo mais ali, escondido sob os papéis. A caixa de madeira que ela mantinha no fundo da estante chamou minha atenção. Era uma caixa que nunca tinha visto antes. Quando a abri, um diário encapado com um tecido desgastado me encarou. No interior, as páginas estavam amareladas, mas ler um frio na barriga indicava que aquelas palavras guardavam segredos que poderiam ser mais impactantes do que qualquer revelação sobre Lucas. Era como se a minha história estivesse se entrelaçando com a dela de uma maneira que eu nunca tinha percebido. Uma frase se destacou naquelas páginas. Às vezes, a liberdade se encontra no desconhecido. Encarar o que vier é um ato de coragem. O que isso significava? Será que havia algo mais profundo ali? Um sentido que ainda não enxergava. O papel amarelado parecia pulsar sob meus dedos, como se estivesse me convocando a descobrir um segredo escondido por tanto tempo. E no fundo da minha mente, uma suspeita se formava. O que mais haveria ali? Essa caixa poderia ser o ponto de partida para uma nova vida? Quando fechei o diário, um silêncio profundo envolveu o ambiente. Eu não sabia que caminho seguir, mas uma certeza surgiu. Eu estava prestes a entrar em uma jornada que mudaria tudo. E então lembrei de Lucas, da conversa não resolvida. Acontecessem quantas coisas estranhas acontecessem em meu caminho, sabia que precisava enfrentar todas elas de uma vez por todas. Minha rotina tinha suas cores, seus tons, mas também seus matizes opacos. Eu acordava todos os dias cedo, antes do sol aparecer por completo.
O despertador tocava insistentemente e eu me arrastava até o banheiro. O reflexo no espelho muitas vezes me surpreendia. Às vezes, via uma mulher determinada, outras, uma estranha perdida em meio ao turbilhão da vida adulta. A água fria do chuveiro acordava meus sentidos, mas não apagava a sensação residual de preocupação que sempre me acompanhava. Na cidade grande, a correria era implacável. Quando chegava ao trabalho, o escritório tinha um cheiro agridoce de café e tinta. Era o meu segundo lar e, ao mesmo tempo, a prisão de um ciclo repetido. O meu chefe, um homem exigente, sempre tinha comentários afiados na ponta da língua. Ele tinha esse jeito que, mesmo quando elogiava, deixava uma pulgada de insatisfação no ar. Ele tinha o sorriso que iluminava meu dia e um olhar que penetrava na alma. Juntos sonhávamos. Queríamos viajar, construir uma casa, talvez ter filhos. Lembro como sonhávamos em frente ao pôr do sol, com promessas que pareciam eternas. Mas, com o tempo, o frenesi de construir a vida que queríamos foi se esvaindo. Ele começou a passar mais tempo no trabalho, e eu frequentemente me pegava esperando por mensagens que não chegavam. Pequenos detalhes passaram a me incomodar. Uma risada ao telefone, que não parecia ser só do trabalho. Um olhar muito longínquo durante nossas conversas. Eram sinais sutis que eu tentava ignorar, mas que ecoavam cada vez mais alto em minha mente. A insegurança se alastrava como um veneno, mas eu dizia a mim mesma que era só desgaste, que essa velocidade da vida esmagava até os mais belos relacionamentos. Uma noite, ao entrar em casa depois de um dia exaustivo, encontrei Lucas sentado na mesa da cozinha, um copo de vinho em mãos. Ele parecia distante. O tempo passou e pouco a pouco esse clima de tensão foi crescendo. As nossas conversas tornaram-se mais rígidas, como se as palavras se transformassem em objetos cortantes que nos afastavam. Lembro-me de uma tarde, quando tentei mais uma vez. Eu fui até ele, com um jantar que preparei com tanto carinho, e perguntei: Lucas, tá tudo bem entre nós? A resposta que não veio ecoou mais forte que qualquer palavra. Ele apenas balançou a cabeça, como se estivesse dizendo que tudo estava ok. O medo de que tudo não estivesse bem fazia meu coração disparar. Comecei a me perguntar se a culpa era minha, se eu não havia sido a parceira que ele esperava. O trabalho, as nossas rotinas, e olhando ao meu redor, percebi que meu mundo girava em torno de obrigações, prazos, responsabilidades. Não havia espaço para o amor que sonhávamos. Chegou um dia em que a gota d'água transbordou. Certa noite, após uma reunião de trabalho em que meu chefe havia explodido comigo por um erro que eu. Assim que terminei de falar, ele apenas acenou com a cabeça, sem qualquer pergunta ou comentário. Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas a vida seguia. Eu começava a me sentir como um zumbido em sua vida, alguém completamente invisível. Fui me afundando em compromissos profissionais, abraçando cada projeto como escape. Comecei a fazer saídas com as amigas, café, conversas longas sobre sonhos e segredos. Mas até ali, tudo era superficial. Conversas sobre salão de beleza e vestidos não preenchiam o vazio que se formava entre Lucas e eu. Uma de minhas amigas, sempre sensata, disse uma vez: Clara, pode ser apenas uma fase. Todo relacionamento passa por isso. Mas a frase não me confortava. Meu coração sabia que havia uma nuance de verdade ali. Mas algo estava errado. E então vieram as mensagens não respondidas. Uma vez, enquanto mexia no celular, vi um nome que me soou familiar, mas que nem deveria ser mencionado. O nome de uma colega dele, a quem ele sempre mencionava ser. Olhei para os grupos de amigos, as postagens nas redes sociais e comecei a juntar os pedaços daquela história que parecia não fazer sentido. Finalmente, em uma noite fria de inverno, eu me vi de frente com a situação. Era um fim de semana que deveria ser nosso, mas ao invés disso, Lucas saiu e não respondeu às minhas mensagens. Quebrou essa rotina com a ausência. Eu fui até o quarto, peguei o telefone e quase liguei.
mas minha coragem falhou. O que eu diria? O que eu queria saber? Naquela noite, sozinha, em meio a uma cidade que não dorme, eu olhei para o céu e me perguntei se a liberdade se encontrava no desconhecido. Eu queria sair daquela prisão, mas a ideia de recomeçar me aterrorizava. Os sonhos que sonhávamos pareciam pesadelos à luz do dia, e no instante em que estava prestes a me render a dúvida, por trás da decisiva pergunta que me atormentava, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Aquela noite não era só mais um vazio a ser preenchido. No fundo "Podemos conversar melhor." Aquela frase se repetia na minha mente como um disco arranhado. Ele precisava de mim e, ao mesmo tempo, eu sentia que não podia mais continuar assim. Enquanto caminhava em direção ao café onde ele disse que me esperava, minha mente se enchia de pensamentos confusos. Já fazia um tempo que algo não estava certo. O jeito que ele olhava para mim, uma mistura de dor e compaixão, estava me machucando. Nos últimos meses, ele se tornara um estranho em casa. Havia dias em que eu conversava com ele e parecia que estava falando com a parede. Lucas parecia perdido em suas próprias questões, em um mundo que eu não fazia mais parte. Antes éramos um time. Agora éramos apenas dois solitários, coabitando o mesmo espaço. A cada dia, as pequenas coisas começaram a se acumular. Um olhar rapidamente desviado quando eu perguntava sobre seu dia. As mensagens respondidas com atrasos eternos. Comentários que antes eram de apoio soavam, agora, como obrigações. E sempre. Quando cheguei ao café, vi Lucas sentado à mesa do fundo, mexendo no celular, mais uma vez absorto na tela. Ele não levantou os olhos. O aperto no meu peito aumentou. Fui até ele e me sentei, tentando disfarçar a ansiedade que crescia como uma tempestade prestes a se formar. "Oi", eu disse, tentando soar natural. "Oi", respondeu ele, sem muita emoção. A conversa aparentemente trivial sobre cafés e o tempo foi se esvanecendo em minutos. Olhei em volta. O movimento ao nosso redor fazia parecer que a vida continuava, mas para nós tudo estava estagnado. "Precisamos falar sobre a gente", eu comecei, mas a frase ficou presa na garganta. O medo de onde a conversa poderia levar me paralisava. Ele olhou para mim, um misto de surpresa e apatia nos olhos. "Clara, eu não sei se agora é o momento certo." O jeito como ele falava, como se eu tivesse feito um pedido descabido, fez meu coração afundar. "Quando será, Lucas? Estou cansada de não saber o que estamos fazendo aqui. O que estamos? Eu só não sei se estamos na mesma página. Com tudo o que está acontecendo, talvez precisamos de um tempo." O que ele estava dizendo parecia uma sentença. Um tempo para quê? Para deixar ainda mais claro o que eu já sentia? Um tempo? A incredulidade tomou conta de mim. "Você quer um tempo para quê? Para continuar fazendo o que você já faz? A parte em que você está distante?" Eu sabia que deveria respirar fundo, mas era como se cada palavra que eu dissera se tornasse uma flecha, acertando o meu coração. "Eu não estou longe. Eu só preciso de um tempo para pensar." As palavras dele se misturavam à fumaça do café, e a cada nova frase eu me sentia mais perdida. "Você não está longe? Então o que está acontecendo entre nós?" A raiva, sufocada por meses de silêncio, brotava. "O que está acontecendo, Lucas?" A voz tremeu ao sair. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Ele não respondeu. Eu poderia ver em seu rosto que havia algo mais, algo que ele não estava se sentindo confortável em compartilhar. Minha mente girava, conectando os pontos, as noites que ele passava mais tarde no trabalho, as mensagens que ele mantinha longe dos meus olhos, as pequenas mentiras que me protegeram do que realmente estava acontecendo, mas que agora se acumulavam como um peso que eu não podia mais carregar. "Clara", ele hesitou, a voz vacilante. "Eu não sei como dizer isso sem ferir você, mas eu tenho sentido que, bem, alguém está..." Ele não terminou a frase. O que mais havia para ser dito? "Alguém está o quê? Me diz." Eu estava prestes a explodir. Cada palavra tinha um peso que me deixava tensa. Não criei coragem para terminar a frase, mas a pergunta pairou no ar.
Como eu poderia ser tão boba? No fundo, quantas vezes já ouvi alguém cochichar sobre ele, um olhar de compaixão? Ou era P? Ele não abriu a boca. 1 milhão de coisas correram pela minha cabeça. Eu estava prestes a sair pela porta quando ele, finalmente, quebrou o silêncio. Eu não sou mais o Lucas que você conheceu. E você também não é mais a mesma Clara. Eu não sei onde estamos. Era como se eu tivesse sido desnudada ali, à vista de todos. Diante dele, a vergonha me consumia. Alguém que eu amava se tornara distante, até mesmo desconhecido. E ainda assim, havia uma parte de mim que se perguntava se tudo era uma grande ilusão. O que eu poderia ter feito para mudar isso? As lágrimas ameaçavam escorregar pelo meu rosto. Eu não sabia se deveria continuar a conversa ou ir embora. A insegurança pulsava dentro de mim. Senti um nó na garganta. A raiva não era mais direcionada a ele, mas a mim mesma. Era como se eu estivesse presa em uma armadilha emocional sem saída. Acho que está tudo claro, não está? Eu disse, tentando manter alguma compostura. Acho que o que estamos sentindo é da mesma forma que vocês têm sentido isso. Apenas não tenho certeza de onde isso vai terminar. Meu coração estava pesado, mas havia uma clareza recém-descoberta. Eu não poderia mais brigar contra a maré. Lucas pareceu estar moldando as palavras, criando algo que eu ganharia por todas as perguntas que tinha feito, mas ele se calou. Não era isso que eu queria ouvir. Eu esperava que ele soubesse como sentimos. Esperava que entendesse minha dor. Segurando o copo na mesa, olhei em volta e vi outros casais rindo, sorrindo. E apesar de estar no meio deles, eu me sentia sozinha. Perdi a coragem de conversar mais. Ninguém ao nosso redor parecia perceber a tempestade que se desenrolava em nosso pequeno canto do café. Voltei para casa com um gosto amargo na boca. O peso do celular, a mensagem sem resposta, a sensação de que desmoronávamos juntos e ainda assim separados. Eu queria desligar tudo e deixar os pensamentos confusos e destrutivos de lado. Mas quando abri a caixa novamente, um frio na espinha me percorreu. O envelope envelhecido estava contido nela. O que seria? As minhas mãos tremiam. Conclusões, desculpas. Meus sentimentos foram para um novo patamar. Uma mensagem de Lucas aparece no canto da tela outra vez. Desculpa, não posso ficar. É melhor assim. E se algo ali dentro revelasse a verdade sobre nós? E se tudo isso estivesse à beira de ruínas por causa de algo que eu não sabia? Minha vida, minha história, poderia não ser mais do que mentiras disfarçadas de promessas. A curiosidade se misturou com o medo. Então, enquanto segurava o envelope, percebi que aquele poderia ser o primeiro passo para obter as respostas que estava buscando. Ou para finalmente entender o que realmente significava liberdade. A noite estava apenas começando. E um pequeno movimento da minha mão poderia significar uma mudança eterna. Eu respirei fundo. Minhas mãos tremiam. O envelope podia mudar tudo. Estava em casa, sentada na velha mesa da minha avó, imersa em memórias e agora em ansiedades. O diário me contara tantas coisas, mas o que eu segurava agora era um novo mistério. A curiosidade misturada com medo tomava conta de mim. Agarrei o envelope envelhecido. Parecia armazenar segredos que nem sabia que queria descobrir. Com cuidado, arranquei a parte superior e saí puxando a folha de dentro. Eram impressões de mensagens, mensagens que Lucas havia trocado. Meu coração acelerou. Não sabia o que esperar, mas algo dentro de mim sussurrava que isso poderia não ser bom. O amor é complicado, você me entende? Uma frase começava ali. Olhei com mais atenção. A letra era clara, mas o conteúdo me fez querer vomitar. Logo percebi que não eram conversas comuns. Eram trocas íntimas, cheias de promessas. E uma reação minha deslizou para o fundo da garganta como um gelo. Encontro você amanhã? Sinto sua falta. O estômago revirou quando percebi que não era sobre mim. Não, era outra mulher. Alguém que não conhecia. Aquelas palavras não eram para mim.
Elas tinham um tom que cutucava cada insegurança que eu sentia. Um calafrio passou pelo meu corpo. Eu já não era apenas uma espectadora da nossa vida, mas agora era a protagonista de um pesadelo. Desdobrei as mensagens. Cada uma refletia uma traição silenciosa. Era uma conversa que contava histórias que eu não fazia ideia que existiam. Eu vou deixar a Clara, você sabe disso. O nó na minha garganta apertou. As palavras pareciam ecoar em um espaço vazio. Eu não consegui contê-las. A raiva pulsava em mim. Olhei em volta, como se os objetos da casa pudessem me oferecer consolo. Mas a verdade era que nada ali poderia ajudar. Aquela mesa que sempre serviu como mau refúgio, agora parecia um cenário de um filme de terror psicológico. Um momento que eu não pedi. Fui até a cozinha. O cheiro do café fresco estava no ar, mas não trouxe alívio. O que mais ele estava escondendo? O que mais poderia estar disfarçado atrás de sorrisos e promessas? O papel que eu segurava parecia pesado. Era como se eu carregasse o mundo nas minhas mãos. Olhei novamente para as mensagens, percebendo que aquelas interações não só existiam, mas eram intencionais. Eram planejadas, como se a traição fosse um esporte que Lucas praticava. Mas em meio a essa tempestade de sentimentos, algo dentro de mim gritou: calma. Eu não devia agir por impulso. Não ainda. Eu precisava de estratégia. Precisava saber como Lucas reagiria se soubesse que eu tinha descoberto tudo isso. Poderia ser fácil entrar em pânico, confrontá-lo e exigir explicações. Mas por agora, a decisão de ficar em silêncio. Eu iria coletar mais informações. Eu precisaria de provas concretas e, conforme isso se desenrolasse, eu faria o que tinha que ser feito. Comecei a pensar em como poderia agir discretamente, como uma observadora invisível. O dia seguinte transcorreu como se nada tivesse mudado, mas minha mente estava em alta voltagem. Fui ao escritório, a rotina parecia a mesma, mas eu estava em alerta total. Cada olhar do Lucas era uma probabilidade, uma possibilidade. Ele não tinha ideia do que eu havia descoberto. Enquanto ele falava sobre coisas triviais, me perguntando como eu estava, eu simplesmente respondia. Com um sorriso que mal alcançava meus olhos, voltei a me concentrar no trabalho. Naquela suspensão do tempo, percebi que estava começando a planejar. Passava por e-mails, projetos e tudo me paralisava em um ciclo que era familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Ao final do dia, retornei para casa. O silêncio era um conforto. E assim que pisei no sofá, percebi que a verdadeira Bate precisava dessas informações para me preparar e, quem sabe, até criar uma situação que o pegasse de surpresa. E assim comecei a montagem de um plano. Iria preparar tudo. Meu coração estava acelerado, mas havia um novo sentimento pulsando em mim. Determinação. Uma sensação de que eu tinha o controle agora, a liberdade que eu não sentia antes. As lágrimas não me dominariam. No fundo, uma nova Clara brotava. Uma Clara que não estava disposta a ser apenas uma coadjuvante na vida dele. Aquele capítulo da minha vida estava prestes a ser escrito com outra caneta, e Lucas ainda não fazia ideia do que estava por vir. Cada passo que eu daria a partir desse momento seria decisivo. Quando liguei para uma amiga, os dedos nervosos pressionaram a tela. Você conhece alguém na equipe dele? A pergunta escapuliu de mim como uma flecha certeira. Conheço uma menina que pode saber de algumas coisas. Por quê? Ela soou curiosa. Havia um tom de preocupação que eu não queria discutir. Só que eu não precisava aprofundar mais. Não agora. E em cada fala, cada mensagem, a expectativa crescia. Meus pensamentos voavam. E uma calma estranha começou a se formar. O que mais eu poderia descobrir? Como tudo se desenrolaria? A certeza de que logo teria respostas era como uma chama, e eu estava pronta para acender a fogueira da verdade. E assim, ao final do dia, quando me deitei, um peso se levantou de mim. Eu estava em um caminho que não era fácil, mas também não era um destino eu não queria evitar. Algo dentro de mim estava mudando. Eu estava prestes a virar o jogo. As cartas estavam na mesa. No entanto, a tensão ainda pairava. O próximo passo definiria tudo. E Lucas, ele ainda não sabia o que o aguardava.
Era madrugada, quando finalmente pude parar e pensar. Ouvia o barulho da cidade lá fora. Carros passando, pessoas rindo, uma música distante. Dentro de casa, a escuridão parecia me envolver. Sentei no sofá, envolta por esse silêncio pesado. O envelope que segurei nas mãos estava consumindo meus pensamentos, e eu sabia que não podia ficar parada. O que mais Lucas estava escondendo? Essa dúvida me corroía. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e tensão. Mantive tudo sob controle. Saía para trabalhar, cumprimentava os colegas, ria das piadas, mas tudo isso era apenas uma fachada. Cada sorriso que eu dava era como um ato ensaiado. Assim que as luzes do escritório se apagavam e o silêncio da noite me acompanhava, minha mente começava a girar. A primeira coisa que fiz foi criar uma pasta no meu computador. Uma pasta chamada Provas. Fui direta no que queria. Preciso coletar tudo. Minhas manhãs começaram a se preencher com uma nova missão. Comecei a observar Lucas com mais atenção. Ele parecia relaxado, alheio, ou talvez estivesse apenas fazendo um ótimo trabalho em me enganar. Assim que ele saía para o meu coração acelerava, mas me mantive firme. Baixei o aplicativo no computador e comecei a coletar por prints o que podia encontrar ao longo do dia. Conversas que eu nem fazia ideia que existiam. Sim, era arriscado. Fui abrindo novas janelas, coletando prints. Era como um detetive numa novela policial. Quando dei por mim, já tinha uma coleção. Era assustador ver a natureza das mensagens. Mais uma vez, a traição tomava forma em palavras que eu nunca imaginei, mas eu não podia parar. A adrenalina daquilo tudo era maior do que o meu medo. Aquela sensação que eu não sentia há tempos me fazia sentir viva. Havia algum poder ali, e eu queria mais. Era como se eu estivesse em palco, vivendo outras vidas. Com as mensagens facilitadas, uma nova estratégia emergiu. Conversei com uma amiga, a Renata, que não tinha ligação nenhuma com Lucas. Uma amiga de trabalho que sempre mostrava bom senso. Convidei-a para um café e, enquanto sorvêvamos nossas bebidas, decidi jogar sutilmente aquilo. Ei, Renata, você conhece alguém que trabalha com o Lucas? A pergunta soava simples, mas por dentro eu estava tensa, esperando pela reação dela. Sim, conheço, mas por quê? Só curiosidade. Sorri, mas o meu sorriso não chegava aos olhos. Precisava de informações, mas tinha que ser esperta. Conversar com ela foi apenas uma forma de plantar uma semente. O que se seguiu foram conversas desenfreadas sobre fofocas do trabalho, e com um pouco de sorte, ela me soltaria algo sobre o ambiente de trabalho dele. O café foi um sucesso. O calor das conversas forjou um laço de confiança. Ao sair, Renata disse que buscaria saber mais. Era um passo na direção certa. Já era uma prova que suportava minha crescente intuição de que havia mais. Em casa, me deixava levar pela ansiedade. Fui a um advogado, um amigo de família, que conhecia o meu passado e sabia da relação que eu mantinha com Lucas. A consulta era sigilosa, o que trazia um alívio imediato. No momento em que sentei na sala D, sim, eu sei, reafirmei, mas apesar de tudo, ainda não sabia o que queria ouvir. Só precisava de mais informações, e nesse momento, as coisas começaram a fazer sentido. Ele disse que em um divórcio, as provas eram fundamentais. Ter evidências da traição transformava tudo. Conversas trapaceadas, registros de saída e até mesmo prints de mensagens. Aquele peso nos meus ombros parecia reduzir. Comecei a entender a gravidade do que fazia, cada decisão. Cada investigação que tomasse era um passo em direção a um novo futuro. Saí do escritório do advogado com um plano. Eu precisava organizar meus documentos, ter cada coisa em seu devido lugar. Comecei uma lista. Naquela noite, enquanto organizava tudo, pensei em como a proposta de um advogado fazia tudo parecer tão real. Minhas mãos estavam numa pilha de documentos antigos, recibos, e me perguntei, se as contas também dissessem algo? Comecei a analisar as contas do cartão de crédito. Muitas vezes as informações gritavam mais. Isso me daria mais abraços e mais clareza. Os dias foram se passando, e à medida que eu agia, Lucas parecia cada vez mais alheio às minhas mudanças. Meu comportamento tinha mudado, mas ele não parecia notar. Eu apenas mantinha os diálogos banhados em trivialidades, planejando a qualquer momento em que eu pudesse colocá-lo em uma armadilha.
Ele falava sobre seu trabalho com entusiasmo, e eu ouvia como uma boa atriz. Ao mesmo tempo, eu coletava mais provas como um jogo. Sabia que um deslize poderia colocar tudo a perder. Um dia, ele trouxe um buquê de flores, algo que não acontecia há tempos, como se quisesse me acalmar. Desculpa por estar tão distante, Clara. Eu realmente sinto muito. O sorriso amenizado contrastava com o que comprei para o jantar. Olhei para aquelas flores como se fossem folhas secas. As palavras dele eram constatadas, mas eu não poderia mais cair na conversa. Enquanto ele me contava sobre seu dia, por dentro eu esboçava um gráfico das mensagens. Uma vez, ela tinha falado com colegas de Lucas, e algumas situações estavam aparecendo. Uma colega aparentemente se mostrava mais próxima de Lucas do que deveria. Eu estava a um passo de desmascarar tudo. Naquela mesma noite, preparei um jantar e liguei para Renata para um último café. Algo que poderia me sacudir e preparar para um deslize. Conversei com ela sobre a intimidade que crescia entre o Lucas e a colega de trabalho. Comentei como já tinha lido recados mesquinhos sobre ele. Eu não entendo como ele pode ser assim, sabe? A proximidade com pessoas inseguras. O assunto fluiu e consegui a confirmação que precisava de que não era só meu ciúme que estava me cegando. Assim que me despedi dela, um alerta na minha mente soou. Ao caminhar para casa, percebi que já não era a mesma Clara. Quer dizer, eu ainda sou a mesma, mas a desconfiança e o medo tornaram-se antídotos para a fragilidade que existia em mim. A cada dia que passava, eu me tornava mais forte. Havia uma parte Intel. Certo dia, entreguei meu celular como uma forma de ver até onde ele iria. Um teste. Ele pegou de maneira descontraída, como quem apenas desejasse acompanhar a mesma música que estava tocando. Não tinha escolha. A expectativa pairava e eu incorporei o medo que se formando com cada olhar que ele trocava com a tela. A verdade era que eu não confiava. Quando pegou o celular e começou a navegar, o meu coração disparou. Você não deve ter sempre essa sua música, mas uma playlist. Ah, olha essas mensagens, Clara. Ele suspirou. E então as palavras nos nossos papos começavam a passar por mim, enquanto eu tentava paralisar a respiração. Ali estava o que eu temia. Era uma série de conversas entre ele e a tal colega. Algo que não envolvia apenas trabalho. Precisava conter o meu pânico, mas a raiva apunhalava enquanto ele ria das mensagens, como se aquilo fosse um passeio no parque. E ali, na sala com as flores murchas e as luzes de São Paulo piscando pela janela, minha mente não poderia ceder a isso. Quando Lucas terminou com o celular, sorriu, invertendo a conversa, mas àquela altura não me importava. Eu estava prestes a enfrentar uma tempestade. Quando ele se virou, um misto de dúvida pairava. O que estava acontecendo? Ele começou a me observar com cuidado. Bati na mesa, distraindo-me com a conversa que passava cada vez mais como um eco. As rotinas começaram a virar uma norma. Já era uma maneira comum de me distrair. Mas quando olhei para ele sentindo que eu havia guardado muita coisa, o estalo de cada resposta fria chegou em mim. Ninguém poderia perceber o veneno. O que era para ser um jantar romântico se tornou um campo de batalha. Quando voltei para casa, uma nova onda de ansiedade inundou meu ser. O clima estava estranho. Lucas não deveria desconfiar, mas estava claro que suas palavras começavam a oscilar. Comecei a pensar sobre o que ocorreria quando as visões pesadas começassem a se concretizar. E no final daquela noite, algo se ergue. Não é sobre você, mas é importante. Essa mensagem, o timbre da sua voz, a urgência que ali transparecia, uma nova peça começava a se formar. Como se um fio delicado estivesse se desgastando. No streaming da cidade, muito do que eu pensava havia mudado. O que viria a seguir, eu não sabia. Mas a cada dia que passava, a verdade estava se aproximando. E eu estava prestes a desenterrar um segredo que poderia colocar tudo em xeque. A dúvida pairava. O que mais eu estava prestes a descobrir? A sensação despertava um aperto no meu peito. O tempo disponível se tornava aberto. O que será que Renata tinha a dizer?
uma nova realidade, um novo caminho. E mesmo que a vida estivesse girando em torno dos últimos acontecimentos, tudo estava começando a desmoronar. O que Lucas não sabia era que eu estava no caminho certo. Mas era apenas o começo da tempestade. As horas avançavam e a tensão estava enraizada em mim. O evento se aproximava. Uma reunião de família que ocorreria no sábado. Meu coração palpitava ao imaginar cada detalhe da revelação. Nos últimos dias, concentrei-me em coletar as provas. Diariamente examinei aquelas mensagens. Cada troca entre Lucas e aquela mulher se tornava uma ferida que latejava. Mas eu sabia que precisava me manter firme, não desanimar. Cada palavra me dava combustível, como se estivesse me preparando para um embate. No dia da reunião, o sol brilhava intensamente. Pude sentir a expectativa no ar, misturada ao ameaço do que estava por vir. Cheguei mais cedo ao local, a casa dos meus pais. Enquanto arrumava a mesa, percebi o quanto meu estômago estava avassalado. O cheiro do bolo recém-assado da minha mãe misturava-se com o aroma do café fresco. Tentei me concentrar no prazer das memórias que aqueles cheiros traziam, mas elas rapidamente eram afogadas pela ansiedade. Os convidados começaram a chegar. Tios, primos, a mesa foi ganhando vida. O canto da sala estava recheado de risadas, mas eu sentia que era uma máscara. Para onde fosse, havia um zumbido insuportável. A conversa era animada, mas eu não ouvia. Tudo se tornava um eco distante enquanto eu me concentrava nos rostos que se revezavam à minha volta. Quando Lucas chegou, meu coração deu um nó. Ele sorria, parecia tão despreocupado. Um sorriso que agora me causava repulsa. Ele cumprimentou minha família e a maneira como se misturou entre eles me fez sentir nauseada. Ele era um ator talentoso, escondendo o que realmente era. Um homem distante, sem nenhuma é a lealdade que prometeu. Com todos os convidados reunidos, a atmosfera pesada começou a engasgar minha respiração. Era a hora. No momento em que vi meu pai pegar a palavra, me levantei. Desculpe interromper, disse, com a voz mais firme do que me sentia por dentro. Tem algo importante que precisamos discutir. A sala silenciou imediatamente. Todos os olhares se voltaram para mim e a tensão subiu como uma onda. Lucas franziu a testa, uma gota de suor escorrendo pela sua têmpa. Clara, o que há? Ele perguntou, tentando recuperar o controle da situação. Minhas mãos tremiam, mas eu respirei fundo. Não está certo o que você fez. Eu mantive o olhar firme em seus olhos, não desviando. Eu descobri as mensagens, Lucas. As suas conversas com aquela mulher. O murmúrio na sala cresceu, um misto de choque e surpresa. O impacto das minhas palavras parecia reverberar. Que conversa? O que você está dizendo? Perguntou. Mas não consegui evitar o sorriso de solidariedade que apareceu em algumas faces ao redor. Meu coração pulsava como um tambor enquanto eu continuava. Conversei com Renata. Ela me falou que você estava agindo de maneira estranha. E eu vi as mensagens na caixa. Vi que você não estava sendo verdadeiro comigo. A sala começou a murmurar e alguns primos chegaram a sussurrar. Sinto muito, mas não posso ficar aqui sem dizer a verdade. Você quer de verdade seguir por esse caminho, traindo a confiança que construímos? Lucas abria e fechava a boca, como um peixe fora d'água. Ele olhou para a família, buscando apoio, mas o silêncio era ensurdecedor. Ele nunca esperou ser pego no ato. Clara, isso não é o que você pensa. Eu poderia explicar. Tentava desenhar um viés de defesa, mas seus olhos estavam cheios de pânico. Murmúrios e olhares confusos se espalharam pela sala. Uma tia murmurou, mas que absurdo, enquanto outra balançava a cabeça, ridicularizando o que acontecia. A enormidade do que tinha revelado pesava no ar, como uma tempestade prestes a se soltar. Quero que todos ouçam, esse é um momento crucial para mim e uma grande traição para o estilo rápido de vida que levamos. Continuei, agora um pouco mais calma.
Essas mensagens são de intimidade, tudo que o amor é. Você entregou isso a outra pessoa. Uma mulher que não conhece nem um pedaço. Ele estava finalmente encurralado. O brilho nos olhos dele escureceu, enquanto eu expunha cada detalhe, cada frase, como se os fizesse brilhar sob uma luz possuem a sutileza de um raio. Quando terminei, a sala estava paralisada. Ninguém ousou dizer uma palavra. As expressões de desaprovação, pena e espanto estavam estampadas em cada rosto. Você não deveria ter feito isso, Lucas exclamou, tentando salvar a reputação. Isso não é verdade. Foi tudo mal interpretado. Mas eu não me deixei abalar. Você ainda vai tentar reverter a situação, Lucas? Sério? Você realmente acha que pode sair ileso? A verdade está exposta. E agora é você quem está com as costas contra a parede. A confrontação era inegável. Ali, cercada de pessoas que ouviam, havia um poder crescente dentro de mim. Algo que nunca pensei ser capaz de sentir. A sala ficou em um silêncio desconfortável. E então, um primo mais próximo se levantou, dando só um passo. Clara, você pode nos mostrar essas mensagens? Isso me pegou de surpresa. Sentir o apoio naquele momento foi uma luz brilhante em meio ao caos. Lucas hesitou, mas eu decidi agir. Peguei meu celular da bolsa e abri a pasta onde guardei as evidências. Claro, aqui estão as provas que você queria. Você sabia que não poderia escapar da verdade. Com um toque, mostrei as mensagens. Os murmúrios aumentaram e eu vi o olhar de Lucas se debilitando. Olhem para isso. Ele queria blindar suas ações, mas não existe proteção contra a verdade. As frases na tela eram como espelhos, refletindo a aparência de um homem que se achava inteligente. Mas estava apenas se condenando mais. As coisas começaram a ruir. As reações na sala eram de espanto, incredulidade, e alguns olhares traziam uma tristeza profunda. A grande virada tinha chegado e eu estava em controle. Algumas vozes manifestaram apoio, outras ainda não podiam acreditar no que estavam vendo. O desmantelamento de uma mentira escandalosa estava em plena vista, e enquanto a C, no fundo, ele sabia que exatamente naquele instante sua farsa estava desmoronando sobre ele. Clara, eu sinto muito. Isso foi um erro. Foi um momento de fraqueza. A tentativa de suavizar não se implementava mais. Eu podia sentir que os olhares da sala se dirigiam a mim, esperando agora pela minha resposta. O plano havia dado certo, mas o que mais eu tinha preparado? Foi nesse momento que ouvi meu pai quebrar o silêncio. Com uma voz firme, Clara, você fez o que precisava fazer. Não se preocupe com o que ele diz ou pensa. É hora de você seguir em frente. Aquela frase ecoou por dentro de mim, como se fosse um mantra de coragem. Mas no fundo, sabia que essa não era a coisa final. Havia uma nova tensão se formando. Essa não era a última peça no tabuleiro. Havia ainda mais segredos a serem desvendados. E enquanto a sala começava a se agitar, uma nova mensagem chegou ao meu celular. Olhei para Lucas enquanto a tensão aumentava, mas a mensagem que chegou mudava tudo novamente. O jogo ainda não tinha terminado. O tempo parecia ter congelado após a minha revelação. O silêncio na sala era pesado, como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Frases que supostamente seriam meras palavras de conforto se transformaram em murmúrios de espanto e reprovação nas bocas da família. A expressão no rosto de Lucas se transformou de surpresa em pânico. Ele tentava se recompor, olhando ao redor, em busca de qualquer apoio daquela plateia que até então era testemunha de sua farsa. Clara, você está exagerando. Isso não é verdade. Ele tentava se defender, mas sua voz saía arrastada e falha, como se não soubesse nem mesmo por onde começar. Ele estava visivelmente perdido. Eu só precisava olhar para os rostos ao redor para perceber que muitos deles haviam percebido as fraquezas, os sinais de que algo estava errado. O que você está dizendo é inaceitável. A voz da minha mãe soou clara e firme. Ela se levantou da mesa e agora era ela que olhava para Lu. Aquela atmosfera de apoio começou a se formar em torno de mim. E mesmo com a dor pulsando no meu peito, um fio de alívio começou a se espalhar. Com isso, ouvi uma prima sussurrando para outra.
Eu não acreditava que ele poderia ser tão covarde. Essas palavras ecoaram em mim, como um hino de apoio. O momento não era apenas sobre mim, mas sobre todos que estavam ali, ajudando a descobrir a luz, mesmo que ao custo de uma sombra. Então, Lucas começou a se virar para as outras pessoas, tentando recuperar o controle. Pessoal, vamos ter calma. Isso não é o que parece. Clara está confundindo as coisas. Sua voz subia, mas não havia mais firmeza, só desespero. O olhar de desapontamento de cada um tornava-se mais evidente. Eu podia sentir que a cena estava fugindo do controle dele, mas não era só isso. Enquanto os comentários e as vozes ao redor se intensificavam, eu percebi que Lucas estava se isolando. Não apenas de mim, mas de todos. O que deveria ser um apoio se tornava um. As emoções se alternavam entre o orgulho pela coragem que eu tinha e a dor de ver o homem que amava se derrubando. Um amigo de longa data de Lucas, que normalmente era todo sorrisos e piadas, agora tinha um semblante melancólico. Ele disse: "Desculpa, Clara, se soubéssemos." E suas palavras, embora amáveis, só reforçavam a gravidade da situação. O apoio queria dizer que poucos estavam ao lado dele agora. As alianças que antes pareciam imutáveis estavam desmontando ali mesmo diante de meus olhos. O tempo na sala parecia distorcido. O alvoroço em torno de mim começava a criar uma nova percepção, uma distância entre quem eu era e a Clara que me tornei. Uma Clara que não se deixaria abater. Olhei para Lucas, agora parecendo um casulo, reduzido diante de toda a verdade que havia emergido. Ele respirou fundo e começou a falar novamente. "Eu não sou o homem que você pensa que sou, Clara. E você me acusou sem saber tudo." Sua voz estava se arrastando, e mesmo enquanto falava, note. E agora eu vejo mais claramente. Todo este tempo, eu era só uma espectadora em sua vida. As palavras soaram como uma sinfonia dentro de mim. Havia dor, claro, mas também uma doce liberdade. A pressão havia se aliviado para mim. A medição do meu valor não dependia mais dele. Levantei minha cabeça e sorri, buscando aqueles rostos ao redor, e algumas lágrimas desceram. Mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. A noite poderia ter sido densa, mas agora eu poderia ver um caminho à frente. Conhecer a verdade doeu, mas a sensação de expô-la era libertadora. Naquele momento, percebi que havia um novo espaço que começava a se abrir entre mim e o futuro. Um novo futuro. Mas isso não significava que minha jornada estava apenas começando. O olhar de Lucas era aquele de desespero e confusão. Ele começou a se afastar mais. Os olhares ao redor se voltavam contra ele, e eu não poderia resolver por ele. Lágrimas de alguns dos familiares derramaram-se, mas não por mim. Era uma miss. Um amigo de infância disfarçou as lágrimas. "Isso é só uma fase. Não vale a pena. Você é jovem, Clara. Você pode se reerguer." Cada um tinha seu medo e suas dúvidas, mas o apoio era palpável. As conversas fluíam, erguendo-se na sala, e presenciei como Lucas foi desmascarado, tropeçando em suas próprias palavras e se desintegrando sob o peso da verdade exposta. "Eu nunca quis. Eu só. Era uma situação complicada." Ele continuava, buscando entender o que acontecia. O que deveria ser um pedido de ajuda se tornou um pedido de clemência. Mas nenhum dos olhares que o cercavam estava disposto a isso. Ele tinha queimado as pontes. A reação da minha família foi variada. Meus tios não sabiam como lidar. A avó, com a idade e experiência, olhava com satisfação. Por outro lado, encontrei um primo que nunca me apoiou. Antes havia me julgado em outras ocasiões. Agora estava ao meu lado e disse: "Clara, você foi incrível. Mostrou coragem. Eu deveria ter confiado mais em você." As pessoas dispersaram e não conseguiam esconder o que pensavam. Quando os convidados começaram a sair, os murmúrios ainda ecoavam, mas havia um novo entendimento. Algumas pessoas não sabiam o que fazer e começaram a se afastar de Lucas. Aquelas que deveriam apoiar estavam se desintegrando em apoio à verdade. Quando tudo pareceu se acalmar, ainda havia um vestígio da tensão, como um eco que se recusava a partir.
Eu respirei fundo e procurei lá no fundo um pouco de conforto. Era uma noite difícil, mas não era mais uma noite de choro ou dor. Era um fim e um começo. Esses rasgos tornaram-se parte de mim. Um novo capítulo que começava. E o orgulho por ter tomado aquela atitude crescia lentamente em mim, embora a incerteza ainda estivesse presente. Senti meu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de Renata. Oi, preciso falar urgentemente com você. Meu coração disparou. O que mais poderia estar acontecendo? O choque ainda ecoava, e agora havia outra onda se aproximando. A noite poderia até ter acabado, mas a jornada estava longe de terminar. E enquanto a incerteza crescia, percebi que, mesmo na dor, havia um caminho em direção à reconstrução. Um caminho que começava agora, e eu estava pronta para enfrentá-lo. Não importava quão desafiador pudesse ser. O barulho da cidade ao meu redor parecia distante, como se tudo tivesse se tornado um eco. Depois do que aconteceu na reunião, eu me senti um furacão, misturada entre a dor e a liberdade. O confronto com Lucas me fez perceber que precisava reconstruir minha vida. Não podia mais ficar presa ao que era ontem. Aquela noite não apenas expôs a verdade, mas também abriu uma porta para recomeçar. Acordei cedo no dia seguinte. Abri a janela e deixei a luz do sol entrar. Senti uma mistura de alívio e ansiedade. Olhei para o meu celular. Renata havia enviado uma mensagem. Vamos sair para um café? Acho que precisamos conversar. A pressão no meu peito cresceu, mas eu sabia que era hora de enfrentar um projeto pessoal, talvez, algo que poderia inspirar outras mulheres a se reerguerem, assim como eu estava tentando. A ideia começou a se formar em minha mente, e com isso minha determinação cresceu. Renata chegou, um sorriso amigável no rosto. Oi, como você tá? Ela parecia genuinamente preocupada, e isso me tocou. Não era só minha amiga, ela estava ali, pronta para me ouvir. A verdade era que a conversa com ela poderia clarear mais as coisas do que eu imaginava. Um pouco confusa, mas determinada. Sabe, depois do que aconteceu, percebi que quero fazer algo diferente, algo que faça sentido na minha vida. Eu disse isso com mais firmeza do que me sentia. Renata olhou para mim com intensidade. Estou aqui para te ajudar. O que você tem em mente? Fui jogando minhas ideias no ar, sobre criar uma plataforma para mulheres acima de 30 anos que enfrentam dificuldades. A cada palavra, a cada paixão que compartilhava, sentia-me mais viva. Era como se uma chama estivesse a. Renata escutava atenta enquanto eu desenhava o esboço do projeto. Quero que as mulheres se reúnam, compartilhem suas histórias, conquistas e tudo que as faz sentir-se fortes. Não quero que ninguém sinta que está sozinha, assim como eu me senti. Ela fez uma pausa e sorriu. Isso é maravilhoso, Clara. Você já pensou em um nome? A primeira ideia que veio à minha mente foi Nova Luz. Era um nome simples, mas que ressoava com o que eu queria transmitir. A luz da esperança, do recomeço e da força. A ideia começou a ganhar vida e eu estava animada. Nos dias seguintes comecei a trabalhar nas definições. Pesquisei redes sociais, plataformas online e como criar um espaço seguro e acolhedor. A ansiedade ainda estava ali, mas agora era acompanhada por uma nova energia. Lembrei-me de como minha avó me falava sobre a força das mulheres em sua época. Eu queria que elas soubessem que a luta delas era digna de ser contada e que juntas podiam fazer a diferença. A ideia do Nova. Você pode ajudar na parte de comunicação. Sua experiência vai fazer a diferença. Ela aceitou na hora, e isso me deu ainda mais coragem. Era como se eu estivesse criando uma família de apoiadoras. À medida que a comunidade crescia, comecei a notar que outras mulheres se identificavam com as histórias compartilhadas. O que parecia ser um pequeno projeto tomou proporções que eu nunca imaginei. Algumas mulheres se animaram a assumir novas carreiras, outras a reavivar antigas paixões. A força estava ali, pulsante em cada troca, e eu me sentia parte de algo maior. Um dia, durante uma das reuniões, uma participante, a Ana, se abriu sobre sua luta diária.
Eu sempre estive tão presa em minha rotina que não via como fui capaz de me deixar levar por pessoas que não valiam a pena. O olhar de Ana brilhava. Depois de conhecer o Nova Luz, percebi que meu valor não deveria estar atrelado à aceitação alheia. Naquele instante, vi o impacto do que estávamos criando. Senti como se A sensação de recomeço me abraçou como um alicerce seguro. Minhas habilidades eram valorizadas e eu finalmente sentia que meu trabalho poderia gerar um impacto mais significativo. Nos primeiros dias, a me dar nova dinâmica, senti um frio na barriga. A equipe era jovem e cheia de energia, mas também havia um temor do desconhecido. Ainda assim, trabalhei duro e fiz amizades. As ideias voavam e eu estava presente, pronta para me lançar junto à equipe em novos projetos. Foi incrível ver como todas as minhas experiências, mesmo as que haviam trazido dor, podem servir para moldar algo positivo. Cada esboço, cada proposta, sentia que a vida estava voltando aos eixos. Havia gratidão por cada pequeno avanço, uma sensação de que eu estava no caminho certo. No meu último dia na antiga empresa, fiz questão de me despedir dos colegas. Embora algumas interações já não fossem as mesmas, a sensação de liberdade era intensa. Quando a Nova Luz foi oficialmente lançada, eu mal podia acreditar. Enquanto um grupo se reunia para discutir temas sobre autoestima, outro grupo planejava eventos futuros. O entusiasmo era palpável. A sensação de ter contribuído para um ambiente acolhedor me fez sentir tão feliz. Era como se tivesse recebido a cor de uma nova paleta à minha vida. Mas por dentro, uma parte de mim ainda estava alerta. O que Lucas poderia fazer agora? Ele soube que a Nova Luz foi criada e que eu estava me reerguendo. Algo me dizia que ele ainda tentaria me contatar. A mágoa do que ele me fez ainda me doía, mas eu também estava segura do novo caminho que havia escolhido. Em um dia particularmente agitado, enquanto coordenava algumas atividades do projeto, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele. "Podemos conversar? Preciso que você entenda o que aconteceu." Uma onda de alívio misturada com raiva subiu pela minha garganta. Era como lembrar de uma ferida que cicatrizou, mas que ainda doía quando tocada. Mandei uma indicação a Renata, expliquei o que estava. Ela perguntou, olhando nos meus olhos. Sua expressão refletia a preocupação. O clima na sala ficou tenso. "Acho que irei ouvi-lo, mas não darei a ele a chance de me manipular novamente." Respondi com firmeza. O que ele queria dizer ainda era um mistério, mas ao mesmo tempo sentia que não poderia simplesmente ignorá-lo. "Você tem o controle agora, Clara. Lembre-se disso." Renata disse e eu sabia que ela estava certa. Estava em um momento de recomeço. Mas isso também poderia significar um desafio, um teste em saber o quanto eu realmente tinha aprendido. Voltando para casa, havia uma confusão de sentimentos dentro de mim. O que Lucas queria me dizer? O que mais poderia vir à tona? Eu não sabia, mas uma parte de mim estava ansiosa para finalmente deixar isso para trás. Uma nova etapa estava se formando. A ideia de reencontrá-lo me deu tanto medo quanto uma pequena faixa de esperança. Assim que cheguei em casa, olhar pela janela me fez sentir que o sol ainda brilhava. A luz do dia estava forte e ainda havia um próximo passo a ser dado. O futuro estava ao meu alcance e as perguntas ainda pairavam, como sombras prontas para me surpreender. E nessa dualidade entre a dor e a esperança, percebi que as respostas para as questões que assombravam faziam parte do caminho. Quando olhei para o horizonte, a certeza começou a se formar. Eu iria enfrentar o que estivesse à frente. Havia apenas um último teste que me esperava. E como em todo final de um ciclo, a grande vitória poderia estar mais próxima do que pensava. A sombra do passado ainda pairava, mas tinha certeza de que me encontraria mais forte. As luzes de São Paulo brilhavam na noite, e enquanto imaginava o futuro, um pressentimento se formava. Eu estava a segundos de outra revelação, e quando ela chegasse, saberia que estava pronta para tudo. Os meses seguintes após aquele dia fatídico na reunião da família, sentada na mesa da cozinha da minha avó, cercada por bolos e flores, eu observava todas aquelas mulheres que vieram para celebrar, cada uma com suas histórias de luta e superação, e eu não podia deixar de me emocionar.
O apoio daquelas mulheres me fez perceber o quanto minha jornada servia de exemplo. A cada troca de experiências, a sensação de estar fazendo a diferença se tornava mais real. Com o tempo, a Nova Luz não só se tornou uma rede de apoio, mas também uma fonte de inspiração. Tivemos eventos mensais, oficinas de autoconhecimento, palestras com mulheres incríveis que contavam suas histórias de superação. A cada encontro, recebia mensagens de carinho e agradecimento, e o que eu havia iniciado como um refúgio pessoal para mim se transformou em um recurso vital para tantas. Além disso, sabe aquela ideia de que um passo leva a outro, entre uma coordenação e outra? Recebi uma proposta de trabalho em uma agência de design que sempre admirei. Eles queriam que eu trouxesse. Ele muitas vezes me dizia: "Estou tão feliz por ver você brilhar, Clara." Isso esquentava meu coração. A família se uniu ao meu redor. Tomamos refeições juntos e celebramos as vitórias. Cada um compartilhava novas experiências e isso me fazia sentir parte de algo maior. As amizades que eu captei nesse tempo se tornaram fundamentais. Renata, que foi minha parceira desde o começo, era um apoio constante. Com suas ideias inovadoras e entusiasmo contagiante, ela trouxe novas perspectivas para a Nova Luz. As pessoas começaram a ver a necessidade de criar laços reais. E eu estava tão feliz por fazer parte de algo que incentivava esse elo. Novas amizades floresceram em torno de propósitos e sonhos. Em um desses encontros, uma mulher se levantou e compartilhou como a história da Nova Luz a incentivou a mudar de carreira. Eu trabalhava em algo que não amava e agora estou estudando para ser terapeuta. O que vocês fazem aqui, isso é inspiração pura. Seu olhar brilhante foi Aprendi tanto sobre mim mesma, que cada escolha que fiz não foi apenas sobre superar a traição de Lucas, mas sobre reivindicar o meu espaço e me tornar quem realmente sou. Percebi que por muito tempo deixei que outras pessoas determinassem meu valor. As experiências moldaram a mulher que deparei. E mais importante, compreendi que recomeços podem ser belos e cheios de esperança. O universo parecia conspirar a meu favor. Uma frase ecoava frequentemente em minha mente: "A cada fim, um novo começo." E essa frase não poderia ser mais verdadeira. A vida estava me ensinando que eu sou capaz de produzir algo grandioso, e meu desejo genuíno de ajudar outras mulheres a conquistarem a sua voz só fortalecia o meu propósito. Às vezes, diante do espelho, eu me surpreendia com a mulher que via, confiante, forte, ao invés de ser assombrada por inseguranças do passado. Olhando para os meus olhos, podia ver a determinação refletida no meu olhar. Eu sou a protagonista da minha história. Se tem algo que aprendi, é que nunca devemos subestimar a nossa capacidade de mudar o mundo ao nosso redor. E assim, a sensação de liberdade e autoexpressão se solidificava em mim. Sou grata por cada desafio que enfrentei, porque eles me trouxeram até aqui. Uma jornada longínqua com sabor de superação. Não importa a fase da vida, o recomeço está sempre ao nosso alcance. A vida é cheia de reviravoltas, e agora eu sabia disso. A felicidade plena é possível em qualquer fase. A vida sempre oferece novas oportunidades. A única coisa que precisamos é acreditar. Acreditar em nós mesmas. E essa foi a minha grande lição. A vida é uma dança. Às vezes você precisa parar e mudar o ritmo, mas sempre se lembre de que no final, a música nunca para. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo esse tipo.